Existem várias perguntas que as crianças fazem aos adultos, mas que os adultos não conseguem responder. Como por exemplo, como é que as plantas comem? Por que é que eu sou uma menina ou um menino? E certamente quando as crianças entram na fase dos porquê, nem sempre os adultos conseguem acompanhá-los. E pensando exatamente nisso, nós do canal Fulcrodade decidimos trazer para vocês coisas que os adultos não conseguem explicar às crianças. Mas antes de começarmos a falar dessas tais coisas, já vai deixando aquele teu valioso legal, subscreva-se no nosso canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Olha pessoal, eu chamirito para onde? A idade dos porquês pode ser uma fase particularmente desanimadora para os adultos. É naquela fase que as crianças começam a fazer demasiadas perguntas. E essas perguntas, meus amigos, são perguntas um bocadinho difíceis. E é nesse momento que os pais dão conta que eles precisam aprender alguma coisa. Não há mal nenhum em admitir desconhecimento. Mas neste vídeo, nós iremos dar-te uma grande oportunidade de colocar na sua mente um bocadinho de cultura e um pouquinho de aprendizagem. E sem querer enrolar muito, vamos para essas tais perguntas difíceis de responder. Como as plantas comem? Quando uma criança faz esse tipo de pergunta, normalmente os pais pensam e respondem de uma forma não correta. Mas depois de alguns minutos, eles se dão conta de que não sabem qual é a resposta dessa pergunta. E a partir daí um pai começa a se perguntar, se uma pessoa adulta me perguntasse esse tipo de coisa, será que eu responderia? Porque não sei como as plantas comem. Mas meu amigo, o comer das plantas chama-se fotossíntese. As plantas, tal como as pessoas, precisam de se alimentar. E a fotossíntese, meus amigos, é o processo pelo qual as plantas fabricam o seu próprio alimento. Mas para esse tipo de coisa, as plantas precisam de 3 ingredientes. E esses ingredientes, meus amigos, são a luz solar, o dióxido de carbono e a própria água. E para isso acontecer, as raízes das plantas são as responsáveis por absorver os sais minerais que estão na água que circula na terra. E esses sais minerais viajam dentro da planta da raiz até chegar às folhas da planta. E essas folhas são feitas de células especiais que têm algumas diferenças das células animais que compõem o ser humano. E dentro dessas tais células vegetais há um pigmento chamado clorofila que tem 2 funções. E uma dessas funções, meus amigos, é de dar aquela cor verde nas folhas. E a outra função é de capturar a luz solar. Há também uma outra estrutura que são os estomas que agarram dióxido de carbono que existe no ar. Quando nas folhas já há sais minerais vindos através das raízes, com a energia do sol captada pela clorofila e dióxido de carbono armazenado nos estomas, as plantas começam a fabricar alimentos que eles precisam para sobreviver. Mas não só isso, mas como também a glicose ou a seiva elaborada. E o alimento, a glicose e a seiva elaborada são distribuídas por todas as partes da planta. A fotossíntese também permite que as folhas liberem oxigênio, uma molécula que compõe o ar que respiramos e que garante a sobrevivência de todos os seres vivos. E é por esse motivo que é tão importante preservar os espaços verdes das florestas, porque são eles que tornam a vida na terra. Resumindo tudo o que eu disse, se um dia alguém for te perguntar como as plantas comem, diga a ele que as plantas comem através da luz, do dióxido de carbono, que é o ar que os seres vivos libertam, e também da água. Por que é que o sol brilha? Um dia na sua vida uma criança já te fez essa pergunta: por que o sol brilha? E você olhou para essa criança e disse o seguinte: o sol brilha porque Deus escolheu que fosse assim. Mas depois de algum tempo você analisa que na verdade você não sabe qual é a resposta dessa pergunta simples. O sol, meus amigos, brilha porque é um corpo celestial incandescente. Ou seja, está a uma temperatura muito alta que pode atingir aos 5.505 graus Celsius. E essa temperatura começa a emitir radiação eletromagnética sobre a forma de luz. E essa luz é o resultado de uma transformação que ocorre dentro das estrelas, que são bolas de fogo a arder a milhares de quilômetros de distância. Tal como o Timon disse no filme do Rei Leão. A transformação chama-se fusão nuclear e acontece quando dentro das estrelas uma série de reações químicas permite transformar grandes quantidades de hidrogênio em hélio. O hidrogênio, para quem não sabe, é um elemento químico que existe na parte mais profunda das estrelas. E o hidrogênio é feito de 2 peças que os cientistas acabaram dificultando e chamaram essas peças de partículas, que nesse caso são os eletrões, que têm uma carga elétrica negativa, e os prótons, que têm uma carga elétrica positiva. Como dentro das estrelas há muito calor e muita pressão, 2 átomos de hidrogênio começam a fundir-se com 2 eletrões e 2 prótons, e é assim que nasce um outro elemento químico, que é chamado de hélio, que depois ainda vai dar origem a outros elementos químicos. No meio de todas essas transformações ou reações
nucleares, há muita energia liberada das camadas mais profundas até as superficiais da estrela. E essa energia é sempre solta pelo universo em todas as direções, incluindo para o planeta Terra. Meus amigos, a luz e o calor que nós sentimos aqui no planeta Terra é o produto das reações que aconteceram nas profundezas da nossa estrela. Resumindo tudo o que eu disse, o Sol brilha por causa da transformação de hidrogênio em hélio. Como nascem as borboletas? Normalmente quando uma criança pergunta a um adulto como nós nascemos, o adulto diz que comprou a criança no hospital. Mas no caso das borboletas, o adulto não usaria a mesma resposta. Porque na verdade isso não faria nenhum sentido. Porque as borboletas vivem voando livremente e ninguém é dono de nenhuma borboleta. As borboletas nascem através de um processo chamado metamorfose. Entenderam bem? Metamorfose, não metamorfo. Tudo isso começa quando a borboleta mãe larga o ovo nas folhas das florestas. Ao fim de 30 semanas, o ovo implode e sai de lá uma pequena lagarta esfomeada. E o primeiro alimento que essa lagarta come é o próprio ovo, porque o ovo contém nutrientes que podem ajudar a crescer saudável e forte. Em outras palavras, essa lagarta come a sua própria casa para se manter forte. E aí você deve estar a me perguntar, e essas cascas quando acabam, o que a lagarta continua a comer? Quando a casca do ovo acaba, a lagarta começa a comer as folhas da árvore onde a mãe o deixou. Ele é muito esperto. Assim, quando se torna uma lagarta adulta, prepara-se para uma grande transformação dentro de uma bolsa chamada crisálida. E ele passa várias semanas a trocar de pele. E ele pode trocar até 14 vezes a sua pele. Isso tudo para permitir que as suas células se modifiquem e ele se transforme em uma borboleta. Isso acontece porque uma parte do seu corpo desaparece e aparece uma nova parte. E é assim que a crisálida se abre. E depois de alguns minutos, a borboleta já está pronta para voar e conhecer o mundo exterior. Por que o céu é azul? De vez em quando você pode estar ao ar livre com sua filha ou seu filho, e aí a criança acaba olhando para o céu e te faz a seguinte pergunta: por que o céu é azul? Mas a resposta que você vai dar naquele momento para a criança é a de que o céu é azul porque Deus tinha apenas a tinta azul para pintar o céu. Mas na verdade não é essa a resposta. A resposta para essa pergunta é muito simples, mas eu não hei de dizer qual é a resposta nesse vídeo, porque aqui no canal já tem um vídeo em que nós explicamos porque que o céu é azul. E se você quiser assistir esse vídeo, é só acessar aí o link na descrição, assistir o vídeo completinho, porque ele tem algumas curiosidades que vão te deixar de boca aberta, vão te deixar muito surpreendido. E tenha certeza que você vai gostar muito de vídeo, vai aprender várias coisas. Então se você quiser saber por que o céu é azul, acesse o link aí na descrição e assista esse vídeo do canal Full Curiosidade. E vamos para outra pergunta, que é a última pergunta que as crianças fazem aos adultos, mas que, mas na verdade eles não conseguem responder a essa. Por que eu sou um menino ou uma menina? Quando as crianças estão exatamente naquela fase dos porquês, a dúvida mais frequente das crianças é por que eu sou um menino ou por que eu sou uma menina. E até que naquele momento você tem uma resposta na ponta da língua. Você diz que porque a mãe escolheu que ele fosse uma menina, se for um menino, porque eu escolhi que ele fosse um menino. Mas na verdade não é essa a resposta, e você sabe que não é essa a resposta. Mas você acaba se questionando, mas qual é a resposta verdadeira? Por que meu filho é um menino? E por que minha filha é uma menina? A resposta para essa pergunta é muito simples. Porque a característica dos seres humanos, como também de todos os seres vivos, é determinado pelo código genético. O código genético é determinado pelos genes que compõem o ADN e que funcionam como um manual de instruções personalizado presente em todas as células do nosso corpo. E vários genes juntos formam um cromossomo. E o número de cromossomas, meus queridos amigos, depende da espécie. Cada ser humano tem 46 cromossomas e 2 dos 46 cromossomas são cromossomas sexuais. E esses cromossomas sexuais têm a função de informar as nossas células de que somos meninos ou meninas. E existem dois tipos de cromossomas sexuais, que é o X e o Y. E os dois cromossomas das meninas são os cromossomas XX. E os cromossomas dos meninos são os cromossomas X e Y. Um dos cromossomas é nos dado pelo nosso pai e o outro é dado pela nossa mãe, através de duas células especiais, que são os espermatozoides, que é dos homens, e os óvulos, que é das mulheres. Cada espermatozoide e cada óvulo guarda metade de informações que cada um de nós tem. Os óvulos têm sempre o cromossomo X, mas os espermatozoides têm cromossomo X e também Y. E quando o espermatozoide e o óvulo juntam-se dentro do corpo de uma futura mãe, vão decidir o gênero da criança. E resumindo tudo que eu expliquei, uma menina sempre tem um cromossomo X, mas um rapaz tem X e Y. Então se o óvulo junta-se com o espermatozoide X,
aparece uma menina. Mas se o óvulo junta com o espermatozoide Y, aí vai aparecer um rapaz. Eu espero que com essa explicação você tenha aprendido algumas coisas. E se você aprendeu qualquer tipo de coisa, você aprendeu qualquer coisa que você aprendeu nesse vídeo, deixa aí nos comentários, eu quero saber o que você aprendeu. Porque várias pessoas saem do meu vídeo sem comentar o que aprenderam. Quando aprenderam alguma coisa, eu sei que você aprendeu algo com esse vídeo. Então deixa aí nos comentários o que você aprendeu com o vídeo. E deixa o valioso legal se você gostou da ideia disso. E também de ressaltar que as perguntas que as crianças fazem são tantas, mas tantas, que nesse vídeo eu só decidi selecionar essas perguntinhas. Mas se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, é só deixar um valioso legal, porque nós queremos a meta de 50 likes nesse vídeo. Só mais chegar a 50 likes, iremos trazer a parte 2. Sim, a parte 2 desse vídeo. E comente qual é a pergunta que sua filha, ou seu filho, ou sua prima, ou sua irmã, ou seu irmão mais novo já te fez. E você respondeu para a criança, mas você ficou a se perguntar, mas como isso acontece? Por que é isso? Por que é aquilo? Por que é aquilo ali? E nessas perguntas que eu listei nesse vídeo, diz qual é a pergunta que já te fizeram na sua vida. E compare esse vídeo com as demais pessoas, principalmente com aquele teu amigo que vive com muitas crianças dos porquê. E diga ele que é para meu amigo, eu já sei qual a resposta dessas perguntas que você vive se perguntando, que as crianças têm te perguntado. E se ele for a perguntar qual é essa resposta, diga ele assistir o canal Full Curiosidade 100%. E assista a todos os vídeos do nosso canal, porque o nosso canal traz bons vídeos. Vídeos de curiosidades, polêmicas, lendas urbanas, vídeos engraçados, qualquer tipo de vídeo que você deve assistir, é só assistir aqui no nosso canal. E também não se esqueça de assistir o vídeo em que nós explicamos porque é que o céu é azul. Assista o vídeo, porque o vídeo é da hora, o vídeo é bom. E fica à espera do próximo vídeo.